Galerinha, bora responder essa questão aqui, ó. Tá assim, ó. Quando ouvimos a palavra silicone, logo nos vem à mente as próteses mamárias colocadas em cirurgias plásticas, tão comuns hoje em dia. No entanto, silicone apresenta muitas outras finalidades em nossa sociedade. Na medicina, por exemplo, quando o silicone está extremamente purificado, pode ser utilizado em tubos de drenagem, de catéteres e próteses. Na reação final de polimerização, o diclorometilcilano, Cl2CH3SI, reage com moléculas de água produzindo o silicone. Esquematize a reação de polimerização do silicone a partir da reação do diclorometilcilano com a água, indicando as estruturas dos compostos formados. Galera, essa questão aqui, ela tá, vamos dizer assim, é uma questão que, de verdade, ela é um grau difícil. Por que que é difícil? Porque você tinha que saber exatamente como que essa reação aqui vai acontecer. Pensando numa prova do Enem, que tem cobrado com uma certa frequência reações orgânicas, sei lá, eles poderiam muito bem colocar lá para você marcar, né? Você não vai pedir para você escrever a reação, já que é uma prova fechada, mas poderia pedir para você marcar qual seria a reação de polimerização correta lá. E aqui é uma coisa de verdade, galerinha, é uma reação meio chata, viu? Que se você não viu, você nunca viu, pouco provável você acertar na prova lá. Aí você diz, ah, Tom, mas então, como é que eu ia fazer na prova? Na hora da prova lá, você fazia qualquer coisa. De verdade, é isso. Se você não viu, gente, reações orgânicas, eu falo isso com vocês várias vezes. É interessante que vocês aprendam o máximo de reações possíveis. Para quê? Para que vocês tenham uma bagagem boa de resolução, uma bagagem boa de entendimento. Por quê? Não existe um raciocínio, uma maneira fácil de vocês estudarem reações. É estudando várias e várias vezes. Até para quem estuda química há muito tempo, tem uma certa dificuldade em montar as reações orgânicas. Claro, existem as reações mais básicas, mais fáceis ali, que tem um passo a passo, mas igual tá assim, dicloro de metilcilano reagindo com água. Como é que é a reação? Entende? Não é bem uma reação tranquila para a gente pensar aqui não, tá bom? Não é bem uma reação tranquila para a gente pensar aqui não. Mas vamos lá, galerinha. O que que acontece aqui, ó? A reação seria a seguinte. Primeira coisa, como que é essa molécula aqui, ó? Como que essa molécula ela se organiza, tá bom? Vamos montar a organização dela. Nós temos aqui, ó, o silício, beleza? Nós temos o silício. Esse silício, ele tá ligado para um lado com um cloro, para o outro lado com outro átomo de cloro. Para cima dele, ele tem um radical metil CH3 e para baixo aqui ele tem um outro radical metil CH3. Tudo bem? Então é isso aqui que a gente vai montar aqui, tá bom? Primeira coisa é isso. Tá bom? Aí ele falou que isso vai reagir com a molécula de água. Então vamos colocar aqui mais água 2O, mais água 2O, tá bom? Montei aqui mais água 2O. O que que acontece aqui? Vai haver, primeiramente, uma reação de substituição. Primeira coisa que vai acontecer é isso. A molécula de água, gente, apesar da gente estar escrevendo molécula de água aqui, nós temos que entender a molécula de água como sendo, né, uma estrutura que é um hidrogênio ligado a um OH. Esse OH, gente, ele é um grupo muito negativo, assim como o cloro. Então vai haver uma troca entre, tudo bem? Entre o cloro e o OH. O cloro vai sair e o OH vai ficar no lugar. Tudo bem? Isso aqui não é uma coisa que você precisava representar, não, porque ele quer só a reação geral. Mas, né, então eu vou escrever de vermelho aqui o que você não precisava representar. Mas só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Ficaria da seguinte forma. Ficaria OH ligado a silício, ligado a um CH3, ligado a um CH3, ligado a um OH. Beleza? Mas, o que que acontece aqui? O cloro vai se ligar com o hidrogênio que sobrou. Então vai ficar o que? Mais HCl. Mais HCl. Beleza? É isso aqui. Agora, o que que acontece? No caso aqui, depois que a gente formou esse composto orgânico aqui com os OHs, é que vai acontecer realmente a reação de polimerização aqui. Por quê? Essa molécula
orgânica aqui com silício no centro, ela vai se ligar repetidas vezes com ela mesma. Então nós vamos ter aqui, ó, nós vamos ter aqui H ligado a O, ligado a silício, ligado a CH3, ligado a CH3, ligado a OH. Ao lado de uma outra molécula que é H ligada a O, ligada a silício, ligada a CH3, ligada a CH3, ligada a OH. De novo, essa parte que eu estou escrevendo, o que está acontecendo? Tudo bem? O passo a passo aqui, beleza? Você entender o passo a passo aqui e aí sim você conseguir entender o processo que está acontecendo, tá bom? Então vamos lá. Aí nós vamos ter uma reação de desidratação, ó. Vai tirar água, esses OHs aqui vão se juntar. Mas lembra, não são só duas moléculas, são várias. Então essa molécula, esse OH vai reagir com outro OH para o outro lado, esse OH vai reagir com outro OH para o outro lado aqui. Dessa forma, nós vamos passar a ter a seguinte estrutura. Nós temos aqui um silício que está ligado a um oxigênio lá da outra estrutura. Beleza? Que está ligado a um oxigênio lá da outra estrutura. Que aqui para cima tem... Aqui para cima tem um CH3, aqui para baixo tem um CH3, aqui para frente ele tem um oxigênio, e esse oxigênio aqui se liga ao quê? Se liga a um silício lá da frente. Lembra que a molécula aqui ela vai se repetindo, a estrutura vai se repetindo? E isso vai repetir quantas vezes? Isso vai repetir N vezes. Isso vai se repetir N vezes aqui. Tudo bem? Isso vai se repetir aqui N vezes. Pronto, essa aqui, né, mais o HCl aqui, ó, mais HCl. Pronto, essa é a reação de polimerização aqui do diclorodimetilsilano, tudo bem? Diclorodimetilsilano. A reação que a gente teria que montar seria essa aqui. De novo, assim, Tom, como é que eu ia saber isso? Gente, infelizmente, sendo sincero com vocês, é uma reação extremamente chata. Tudo bem? É uma reação extremamente chata. Você teria que realmente conhecer, já ter visto a montagem dessa reação aqui, para você saber, senão você não ia conseguir montar não. Tá bom? De novo, essa parte que está em vermelho aqui é só para você entender o que foi acontecendo, o porquê que foi acontecendo passo a passo aqui. Tá bom? Da onde que foi acontecendo essas transformações aqui. Beleza? Ah, Tom, quantos HCl que foram produzidos? Ah, teve água, né? Teve água que saiu aqui também. Então, geralmente a gente não fica preocupado em fazer balanceamento em reações orgânicas, não. Beleza? Porque as reações orgânicas, elas têm sempre subprodutos, outras coisas, que deixam o balanceamento um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então a gente não preocupa muito com montagem de balanceamento nas reações orgânicas, não. A gente preocupa mais em achar quem são os reagentes e quem são os produtos aqui. Tá bom? Então isso é uma reação de polimerização, tá bom? Isso é uma reação de polimerização. Para quem vai pensar em fazer prova da FUNORTE, apareceu questão lá sobre polimerização. Ah, não, então não vou fazer prova da FUNORTE não, vou fazer prova de outro lugar. Se for a prova do Enem com reações, gente, como eu falo para reações para pensar no Enem, faça o máximo possível de questões diferentes sobre reações para você estar o mais preparado possível. Porque pode cobrar reações as mais diferentes possíveis lá, reações que você nunca viu, beleza? Então é uma certa dificuldade nesse ponto aqui, tá bom? Então é isso, galera. Povo, vamos responder a letra B aqui dessa questão, tá assim, ó. O silicone apresenta excepcional resistência ao calor. A queima é iniciada, entretanto, posteriormente, o fogo é retardado ou até mesmo finalizado. Explique por que o comportamento desse material frente ao calor. Galera, olha só, vocês já viram vários materiais que são feitos de silicone, que você pode colocar no forno a gás, no forno elétrico, no forno de micro-ondas. Vários materiais você pode colocar de silicone em vários formas de aquecimento. Por quê? Porque o silicone tem, como falo aqui, uma resistência muito boa ao calor. E aí ele está perguntando o seguinte, tá, a resistência ao calor tem vários materiais que são resistentes ao calor. Só que o silicone é um composto orgânico, né? E sendo um compostos orgânicos geralmente queimam, né? Vão queimar aí virando CO2, água e tal. Mas por que que o silicone, quando queima, no caso assim, ele acaba produzindo menos calor, menos fogo do que o normal, ou até mesmo ele é extinguido, apaga o fogo ali. E aí é por causa da estrutura que a gente tem. O que é a reação de queima? A reação de queima, gente, é a reação com oxigênio, com O2.
De forma geral, a gente pega um composto orgânico, né? A gente pega um composto orgânico. Ele vai formar o que, o composto orgânico, quando é queimado? CO2 mais água, certo? Geralmente é isso, CO2 mais água. O que é o CO2 e o que é a água? CO2 é um óxido do carbono e um óxido da água é um óxido de hidrogênio. Ou seja, na reação de combustão eu acabo produzindo óxido dos elementos. Como os compostos orgânicos, em geral, são formados por carbono e hidrogênio, acaba formando óxido de carbono e óxido de hidrogênio. Só que no caso do silicone, a gente tem o seguinte, a gente tem um átomo de silício, não é isso? Nós temos o átomo de silício aqui, ó, que vai aparecer aqui. E aí, galera, o que acontece? Se a gente tem o silício como outro elemento aqui, nós vamos acabar produzindo o quê? Óxido de silício. E quem é o óxido de silício? O óxido de silício é o SiO2. SiO2, gente, o óxido de silício é a sílica mais conhecida, o principal composto, né, que tem sílica é o que, gente? Areia. E não sei se vocês sabem, mas vocês já devem ter visto em alguns filmes, vocês não sabem, vamos dizer assim, de estudo, mas, né, vocês podem ter visto já por alguns filmes, algumas coisas assim, né? Que é o quê? Muitas vezes, quando vão fazer experimentos com coisas que podem pegar fogo e tudo mais, eles fazem umas câmaras secretas, umas câmaras escondidas, que caso venha a pegar fogo, cai um monte de areia em cima desse lugar. Por quê? Primeiro, a areia é muito resistente ao calor, e além disso, tem duas coisas. Ela acaba fazendo o quê? Impedindo que o fogo se alastre. Então ela tem a própria areia já tem uma resistência ao calor e impede que o fogo se alastre ali, tá bom? Então, por qual motivo aqui, se o silicone começar a pegar fogo, o fogo vai ser retardado ou até mesmo extinguido. Por quê? Durante a combustão é produzido o óxido de silício, que é uma boa substância para apagar chamas, apagar fogo, diminuir, reduzir a combustão. Tudo bem? Então a explicação é isso. Porque durante a queima a gente acaba produzindo óxido de silício. Tá vendo? Às vezes a explicação para as coisas não é algo tão misterioso, tão de outro mundo, não. Às vezes é uma coisa mais simples. Mas a gente precisava saber disso, precisava fazer essa análise com mais calma aqui, né? Tá bom? Então, basicamente, quando você está queimando alguma coisa, você está formando os óxidos dessa substância, né? Por exemplo, quando você queima alguma coisa que tem nitrogênio, você acaba produzindo os óxidos de nitrogênio. Quando você queima alguma coisa que tem enxofre, você produz os óxidos de enxofre. E justamente aí que está o perigo, né? Quando você queima alguns combustíveis fósseis que são ricos em nitrogênio e enxofre, de produzir chuva ácida, porque os óxidos de nitrogênio e enxofre são óxidos ácidos. E sendo óxidos ácidos, em contato com a água da chuva, produz uma chuva ácida, tá bom? Então, olha o link que a gente vai puxando aqui, tá vendo? A gente vai pensando em outros casos que a gente está fazendo a combustão e formando os óxidos. Quer dizer que é sempre que vai formar o óxido? Não, vão ter exceções, mas de forma geral você pode pensar, né, ter essa linha de raciocínio aqui para você conseguir chegar no seu resultado aqui final, tá bom? Então é isso, a resposta nossa fica sendo porque o silicone produz óxido de silício que tem uma grande resistência e capacidade de extinguir e apagar o fogo, tá bom? Então é isso, povo.